Tem bastante pergunta aqui pro Felipe. E uma do Fernando Consenza eu achei interessante aqui. Ele fala: Salve, salve, Felipe. Obrigado pelo trabalho jornalístico que você presta ao país. Um dos poucos jornalistas que não mistura fatos com opinião. Parabéns. O Muito atual, obrigado, hein? o atual governo teve influência na sua saída do Pincos nos Is? Eu acho que a gente já passou por esse assunto, né, de falar do mercado da comunicação, das relações entre veículos de comunicação e governos, né, da postura de profissionais e tal. Eu tive várias mudanças de veículo na minha carreira, todas elas se deram, acho que todas, né, se deram ao fim dos meus contratos. O que aconteceu, né, de muitos anos para cá, e uma vez eu conversei com um antigo diretor de TV a respeito disso, é que o jornalista, o comentarista, o mercado da comunicação como um todo, ganhou, com a comunicação audiovisual, ele ganhou muita projeção, né? Então essas pessoas hoje são famosas, né? É. E agora com as redes sociais e tal, influenciadores e tal, todo É, mundo é, tem alguma fama, né? então, E a, antigamente não tinha essa é, coisa sobre o jornalista, agora eles viraram influenciadores e certas estrelas, né, de certos veículos. Isso pode ser perigoso, né? não, Esse ego, não, tem a questão do o ego, ego, né? evidentemente, no qual muitos caem, É, mas o que você tem muitas vezes é a curiosidade do público a respeito das questões de bastidor, que não tem é, nada a ver, evidentemente, com muitas vezes. Não estou falando dessa pergunta, né? Porque essa pergunta envolve o sistema do qual a gente estava é. falando e tal. Mas você tem curiosidade de saber, mas você é amigo de fulano, você é amigo de Beltrano, você saiu magoado, você teve não sei o quê, te ofereceram mais, te ofereceram menos. E essas coisas são de bastidor, né? Essas coisas são do mercado. O mercado E muitas acontece vezes com tem as pessoas. cláusulas contratuais, inclusive de confidencialidade e tal, que não podem ser feridas. Então você tem muitas vezes mudanças que são delicadas, mudanças que acontecem em meio a muitas pressões, que acontecem em meio a muitas conspirações, ruídos, né? Dribles em certos interesses. Tudo isso eu já vi, já Ah, testemunhei, já é? vivi de muitas maneiras diferentes, né? Mas tem coisas que é isso, elas vão ser contadas na literatura, porque a gente, as questões ruins a respeito do mercado, elas aparecem na minha obra, sempre apareceram, né? Em termos sistemáticos, né? Em termos de descrições gerais de comportamentos e de relações. E eu acho que o brasileiro precisa aprender a usufruir isso, que é a verdadeira teoria, a verdadeira cultura. Porque uma vez que você aprende os fundamentos das questões, você mesmo aplica a situação particular. Você mesmo aplica a situação específica. E outras coisas que eu acho que fazem as pessoas fazerem certos tipos de perguntas é que elas observam. É. Elas já têm em si uma capacidade. Elas talvez não tenham todos os elementos, né? E muitas vezes eu até lamento não poder contar tudo, mas elas sabem, elas veem a guinada de determinado profissional, elas Ou de veem a veículo guinada de também. determinado É. veículo, elas veem a relação que é isso que veículos e governos estão tendo e tal. E o importante para mim é ter a liberdade de fazer as minhas análises, de dar as minhas opiniões, mostrando a realidade, doa a quem doer. Onde eu tiver esse espaço para alcançar o máximo de pessoas possíveis, eu vou lutar para ter. E o mercado, além de ter essas coisas, né, de pressões, interesses variados e tal, de empresários, de governos, etc., ele também tem ambientes saudáveis, sabe? Ele também tem veículos saudáveis, com equipes saudáveis e tal, em que há contratação, em que há mudança também por fatores que não tem nada a ver com essas coisas, né? Então, as pessoas às vezes Às vezes acho que tudo acham é que uma conspiração. tudo tem a ver com isso, É. porque em algum caso tem, Às vezes é entende? simplesmente que o cara quer voltar para o Rio, por exemplo, ou para São Paulo. Exatamente, são Pode ser. vários elementos É. que influem na hora da decisão. O que acontece geralmente, para as pessoas até entender de modo geral, mas eu me sinto quase que ensinando o beabá, né, ao dizer isso. Em todas as áreas, em todo o mercado profissional, qualquer pessoa que trabalha sabe, quando você está próximo do encerramento de um contrato,
ou você vai conversar sobre renovação de contrato, vai receber uma proposta de renovação, ou não vai receber e tal, ou vai receber uma proposta melhor, vai receber uma proposta pior, e você eventualmente recebe propostas de outros empregadores e tal. Ofertas. E aí há várias conversas com um, com o outro e tal, para saber qual é o futuro que você quer, o que a empresa está passando, qual é a situação, o que dá, o que não dá, qual é a perspectiva de crescimento, a perspectiva. E tudo isso é pesado por todos os lados. Eu, de minha parte, faço as coisas com transparência e busco sempre ter as devidas conversas, né? E há, obviamente, dentro do mercado e muitas vezes as pessoas que estão próximas e tal, certas coisas que não ficam muito transparentes, certas coisas que não são feitas por outros interesses, ou às vezes se alguém pisou no calo de alguém. Tá, tudo isso acontece, como em qualquer mercado. É porque assim, eu estou me sentindo explicando o beabá de uma maneira geral. Mas eu sei, bom, as pessoas têm curiosidades tem curiosidade específicas, mas é que assim, eu não tenho interesse nenhum de ficar falando de pessoa aqui, pessoa ali e tal. As coisas que me interessam profissionalmente são trabalhar, mostrar o meu conteúdo para o meu público, e o que eu acho do mercado de um modo geral aparece nos meus artigos.